Boa noite, igreja. A paz seja com todos. Vamos louvar a nosso Deus juntos? Mas antes de nós louvarmos, eu quero dar um testemunho sobre essa música, sobre esse louvor que me tocou muito ao coração, me deu muita paz na ocasião que eu tive aquele AVC. E então eu quero deixar aqui meu louvor, minha gratidão a Deus pelo livramento que Ele me deu. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Amém. Pai amado, Pai querido, recebe agora nosso louvor e gratidão, Senhor, por esse dia que se finda agora, Pai amado. Pai. Que até aqui o Senhor nos cuidou, o Senhor nos protegeu e guardou. Amém. Pai amado, e nós acreditamos ainda, Senhor, que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Pois o Senhor, Pai, está sempre conosco. Amém. Pai querido, Pai amado, coloca em nossos lábios sempre o louvor, o perfeito louvor para adoração a Ti, Pai amado. Amém. Ó Deus, agora, ser com a Tua palavra que vai ser lida, vai ser estudada agora, Pai, que ela venha de encontro aos nossos corações, que nos traz o acalento, que nos traz o ensino, Senhor. E fala aos nossos corações, abre Amém. nossa mente, Senhor. Sim. Nós te pedimos e te agradecemos agora no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Ei, que coisa boa! Sejam todos bem-vindos ao canal da IB, canal da Igreja Batista do Estoril. Muito obrigado Baessa, obrigado Elzinha, diáconos da nossa igreja, louvor lindíssimo para a nossa edificação, para a glória de Jesus Cristo. Gente, eu quero falar sobre disciplina nessa sexta-feira da família. É um assunto que é muito importante, nós temos ficado muito preocupados com a questão da educação dos filhos. Eu digo isso porque tem sido muito comum os pais enfrentando dificuldades com os filhos adolescentes, não é? Filhos que têm sido rebeldes, que não respeitam, que não mostram amor pelos pais, uma dificuldade muito grande na relação entre pais e filhos.
E quando nós lidamos com esse problema, uma coisa que vem à nossa mente no campo da teologia é a nossa tendência ao pecado. Nós somos assim, rebeldia, falta de respeito, intolerância, falta de amor, tudo isso é fruto do pecado. Não podemos esquecer que os nossos filhos já nascem naturalmente querendo desobedecer, em sua maioria. Já nascem em pecado, nós somos assim. Faz parte da natureza deles. E aí, para piorar, nós, pais, muitas vezes nós não cooperamos, nós não ajudamos muito, nós não cooperamos com os nossos filhos na formação do caráter deles, né? No ensino do respeito, do equilíbrio, da educação. Isso é muito sério. Porque veja, quantos pais, quantas mães exigem dos filhos adolescentes respeito, né? Me respeita, menino, me respeita, menina. Só que nunca se deram ao respeito ao longo dos anos em que os filhos estavam sendo formados. Então não tem como. Quantos pais que acabam sendo violentos com os filhos e daí o que isso vai acontecer? Os filhos vão crescer, vão desenvolver dentro de si ira, falta de amor, falta de respeito. Por outro lado, a gente vê também quantos pais avesso à violência, e tá certo, tem que ser assim mesmo, mas acabam sendo bonachões, sem pulso, sem firmeza, verdadeiros bananas na educação dos filhos. Não conseguem colocar limites, mesmo os filhotes sendo pequenos. Não sabem falar não. Ou seja, o filho já desde a infância manda em casa, tá cheio de casos assim, gente. E aí quando cresce, como é que vai conviver? Você acha que um adolescente vai ser respeitoso, equilibrado, que ele vai honrar e obedecer os pais? Não vai, porque essas coisas são ensinadas. Se não impor disciplina, desde pequeno não vai dar certo. Então muitos pais têm chegado em nosso gabinete pedindo socorro, dá dó, porque não conseguem mais viver com os seus filhos adolescentes. Há um conflito enorme. A moçada está toda desequilibrada no trato com os pais, alguns já bebendo, outros fumando, fazendo sexo, desrespeitando as regras dentro de casa. Um problemaço. Só que é o seguinte, o tempo de falar, de ensinar é na infância. Se na infância os filhos fazem o que querem fazer, imagina se na adolescência algum pai, alguma mãe vai conseguir colocar limites, não tem jeito. Meus irmãos, queridos ouvintes, nós temos falado e falamos que a Bíblia fala, né, que os filhos são herança do Senhor, mas nós temos que nos preparar para educá-los. Tem que buscar em Deus sabedoria, equilíbrio, inteligência. Não pode se relacionar com o filho com violência. Claro que não, mas também não pode com fragilidade. Pais se comportando como débeis, permitindo que filhos pequenos os dominem, né? Tem pais, gente, que têm sido assim quase que escravos dos filhos, filhos mimados, filhos que manipulam os pais. Um lar assim, o desgosto está ali na frente, vai ser inevitável. E olha, não tem psicólogo, não tem pastor, não tem guru algum que vai dar um jeito em um filho em que a construção de caráter não foi feita ou foi feita totalmente errada. Não tem jeito. Quero ler o texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 24, muito conhecido o texto, que diz assim: quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Gente, disciplina é uma palavra bíblica, mas disciplina é uma palavra que está totalmente fora de moda dos nossos tempos. A palavra dominante hoje, inclusive dentro dos lares cristãos, é liberdade. Deixa fazer à vontade. Pais não conseguem mais impor limites. E veja, quando nós estamos falando de limites, não estamos falando do pai ser bruto, da mãe ficar gritando, ser escandalosa, desequilibrada. Isso certamente vai gerar desrespeito. Falar de impor limites é falar de disciplina. Disciplina é um texto bíblico, é uma palavra, é um termo bíblico. Veja só, diferente da instrução divina, ao longo aí de milhares de anos que deu certo, a psicologia moderna tem pregado que não há padrão absoluto na educação.
e nem comportamento, e que cada um deve seguir segundo as suas escolhas. É isso. Então, assim, nessa visão pós-moderna, a disciplina é vista como até uma agressão à individualidade. Como se fosse uma intromissão na vida até do filho. Quer dizer, um absurdo isso daí, né? A regra básica hoje, inclusive ensinada nas universidades, e que tem invadido as igrejas e as casas dos cristãos, é aquela frase: é proibido proibir. Deixa fazer o que dá prazer. Se dá prazer para o teu filho riscar a parede da sala para poder desenvolver a criatividade dele, deixa riscar. O importante é ele se dar bem. O importante é ele se sentir bem. O nome disso é aposente a disciplina. Joga fora a disciplina, não presta mais para nada. Querido ouvinte, não se zangue comigo, mas olha só. Se não tem limites claros, se não existem valores absolutos, se não há regras enquanto criança, veja, que bom senso você vai querer exigir do seu filho quando ele tiver 15, 16, 17, 18 anos. Não tem, já foi. E assim, o que tem acontecido? A nossa geração aí de adolescentes está perdida. E aí eu sinto lhe dizer, se você se encontra nessa situação, se você liberou geral quando seu filho era criança, porque você acreditou nessa papagaiada da pós-modernidade, deixa eu dizer uma coisa para você, mentiram para você, você foi enganado. Porque a palavra de Deus prega disciplina, a palavra de Deus é a verdade que gera paz, harmonia, felicidade no lar, inclusive na vida dos seus filhos. Queridos pais, o resultado dessa cosmovisão aí licenciosa é a anarquia. Isso tem gerado uma confusão danada no campo da moralidade. Começa dentro de casa e tem extravasado para as cidades. Isso é um perigo muito grande. Veja só, os pais estão perdidos. Eles ficam assim naquela, hoje em dia. Em quem eu acredito? Eu acredito na Bíblia ou acredito na psicologia liberal? Em quem acreditar? Os pais estão confusos. E desse jeito a família está naufragando. Os pais estão brigando com os filhos, os filhos querendo se impor aos pais. Só que é o seguinte, a causa que está gerando tudo isso é que não foi tratado lá atrás, compreende? Quando eram crianças, disciplina já é desde o começo, é no começo. Isso é muito importante a gente saber. A nossa geração, isso é importante a gente estar ligado nisso, a nossa geração é consequência de pensamentos ou de pensadores como Kant, Kierkegaard, Hegel, Darwin, Rousseau, Freud, que é o pai da psicanálise. Enfim, essa turma toda, na virada do século XIX para o século XX, desenvolveu a ideia do relativismo. Aquela ideia de que não há verdade absoluta, de que a verdade é subjetiva, de que tudo é relativo. Essa turma toda, Nietzsche, enfim, esses caras todos que são aplaudidos em nossas universidades, essa turma toda, pais, negaram Deus, negaram a palavra de Deus, negaram as instruções de Deus. Instruções de Deus que também é dirigida para a família, na criação dos filhos. Inclusive tem um deles lá, eu não sei, não me lembro quem é, tem que pesquisar, acho que foi o Freud. Ele chegou a dizer o absurdo de que a disciplina está na contramão de uma vida saudável. Que loucura é essa, gente? Então, esse tipo de pensamento desses grandes filósofos e doutores, esse negócio grudou, pegou, colou nas pessoas, na geração século XX, inclusive nas famílias que são cristãs. E nós estamos vivendo assim, nessa sociedade confusa, afundada num pântano, percebe? Senhor dos céus. O pessoal está perdido. Então nós estamos aqui, meus irmãos, para levantar a bandeira da verdade, da salvação das nossas famílias, que está em Cristo Jesus, na palavra de Deus. Uma outra versão de Provérbios 13 diz assim: a falta de disciplina traz vergonha e desgraça. Para quem que traz vergonha e desgraça? Para todo mundo.
Inclusive já começa desgraçando e envergonhando os próprios pais. Por quê? Tem deixado a disciplina de lado. Disciplina é fundamental. Deus usa a disciplina para nós educarmos os nossos filhos, para a prevenção de não perdermos os nossos filhos. Sabe que em muitas casas tem lá aquela briga, né? O pai quer disciplinar, e entenda, né? Disciplinar, botar limites. E a mãe não quer, a mãe se levanta contra o pai, ou vice-versa. Né? Em outras casas é a mãe que quer disciplinar e o pai não deixa. Tem ainda aquelas casas que os avós metem o dedo na criação, ou seja, vira uma bagunça, uma confusão, os filhos sendo criados sem limites, achando que podem fazer o que quiserem. Não é assim. Deixa eu falar aqui, meu irmão, minha irmã, você que é pai, antes que assim, de repente você confunda. Quando nós falamos de disciplina, e a Bíblia fala de disciplina, nós não estamos falando de repreensão opressora, de castigo que fere, não é isso não, mas é um ato de amor, um ato responsável. Provérbios 3,12 vai dizer: o pai corrige o filho que ama. Ou seja, deve ser firme, mas com amor. Deve ser claro, deve ser justo. O filho hoje não entende, ele não entende hoje, mas vai entender no futuro. A disciplina serve para a restauração do caráter dos nossos filhos. Outra coisa, pais sábios sabem distinguir aquilo que é negociável e aquilo que é inegociável, aquilo que pode tolerar e aquilo que não pode tolerar, aquilo que não pode conceder. Por que isso? Porque está cheio de pais que brigam por coisas banais, mas que acabam tolerando aberrações, como vícios, horários desregrados, amizades impróprias e etc. Está compreendendo isso? Achei aqui uma frase de Agostinho, importantíssima, guarda essa frase aí no teu coração. Diz assim: os pais devem educar seus filhos ou seu filho 20 anos antes dele nascer. O que isso significa? O que isso significa? Que os pais devem se preparar. Os pais é quem devem ser disciplinados primeiro, para depois disciplinar com coerência. Tá vendo? Isso é muito sério. Aqui na nossa igreja nós temos classes instrutivas, como a classe Educando Filhos à Maneira de Deus, que é uma classe dirigida pelos nossos irmãos, o Osmar e a Rita, o Zé e a Alessandra. É uma classe voltada para criança pequena. Na nossa igreja temos também a classe para pais de adolescentes. Pais de adolescentes, que é uma classe dirigida pela irmã Shirley, além das classes de EBD, né? Departamento infantil, juniores, os adolescentes. Mas, gente, tudo isso aí é uma tentativa de ajudar os irmãos na criação dos filhos. Mas a educação de verdade mesmo, são para vocês, pais. Vocês que devem fazer com seus filhos. Cuide de seus filhos. Discipline os seus filhos enquanto eles são pequenos. Não os irrite, não os provoque quando crescidos, conforme diz Efésios capítulo 6, versículo 4. Seja equilibrado, não seja legalista. Sabe aquele pai legalista, mãe legalista que quer tolher os filhos em tudo? Aí também é ignorância. Não faça isso, seja amoroso. Entenda o que pode tolerar e aquilo que não pode tolerar, porque tá cheio aí de pais que não sabem perceber, distinguir aquilo que é essencial e aquilo que é secundário. Pais que não sabem dialogar, que não sabem ceder, verdadeiros brucutus. Isso também não está certo, assim não dá. Pais que ficam impondo regras impossíveis. Isso me faz lembrar dos fariseus, lembram lá os fariseus? Legalistas, nem eles conseguiam cumprir o peso que eles botavam em cima dos outros. Jesus chamou eles de hipócritas. Então não faça assim, não faça isso. Fazendo assim, você vai acabar perdendo o seu filho. A gente tem que lembrar que os nossos adolescentes têm sofrido aí pressões absurdas lá fora. Armadilhas mortais de sedução, de prazeres, enfim. Então, cuidado, que os seus filhos adolescentes possam ter no lar um lugar seguro, de refúgio, de amor, de respeito. Por isso, invista na relação com os seus filhos.
Eu falei uma dessas sextas-feiras aí, que nenhum sucesso profissional seu vale o fracasso da sua família, a perda do seu filho, não vale a pena. Então, muito mais do que dar presente, seja presente na vida do seu filho, tá bom? Olha só, por fim, meu irmão, minha irmã, papai, mamãe que está nos ouvindo aí, aplique a disciplina adequada enquanto é tempo, na hora certa, enquanto eles são ensináveis, porque tem a hora certa na vida deles, que a única linguagem que eles entendem é a disciplina. Deus já fez assim. E está cheio de pais que estão estragando os filhos porque não disciplinam, com extrema hiperproteção, deixando de estruturar, deixando de construir o caráter dos seus filhos. E a linguagem dos filhos pequenos é disciplina, não tem jeito. Discipline. Disciplina, gente, é ato de amor, de amadurecimento do seu filhão, da sua filhona aí, tão amada, tá bom? Eu termino dizendo como Deus é sábio, Deus é maravilhoso. Eu li sobre as águias. Esses pensadores aí do século XX que nós comentamos, eles não influenciaram as águias. Porque a águia, quando chega a hora de ensinar a águiazinha a voar, ela pega o filhote lá no ninho e age de forma radical, entendeu? Radical. Ela leva o filhote nas alturas mais improváveis e solta lá de cima as mamães. Imagina as mamães, nossa, falarem, ai, coitadinho, mas Deus já ensinou assim, que é para fazer assim. Bom, ela solta o filhotinho lá de cima, ele cai de ponta cabeça, vai despencando. E a mãe deixa o filhote se virar, dá até dó, né? Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando o filhote está para se espatifar no chão, ela o pega e o leva novamente às alturas. Dizem que fazem isso 5, 6, 10 vezes com o filhotinho, até ele aprender a voar sozinho. Essa é a lei de Deus para todos os seres criados. Os filhos devem ser disciplinados. A mãe águia não desiste do filho, não fica mimando o filho. Aquela coisa perniciosa do tipo, ai, tadinho, não faz isso com ele. Não, a mãe águia não desiste de ensinar. Que exemplo maravilhoso. Queridos, nós não geramos filhos para a morte, mas para a vida. Nós não geramos filhos para o inferno, mas para o reino de Deus. Ame-os, isso significa discipline-os, ore por eles, ore com eles, não abra mão dos teus filhos. Não importa o que eles digam, importa o que Deus diz para você. Não importa o que a psicologia diz, o que importa é o que Deus diz para você, para que seu filho seja uma bênção. Quanta coisa, né? Se possível, assista de novo. Envie aí para os seus conhecidos, para os seus parentes, porque aqui nessas palavras nós encontramos a meditação da Bíblia, daquilo que Deus tem para as nossas famílias, para o ensino dos nossos filhos, tá bom? Fique aqui essa palavra, discipline o teu filho enquanto é tempo. Deus abençoe e até domingo. Gostou deste devocional? Então inscreva-se em nosso canal clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Deus te abençoe!